Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje, 3 de dezembro, sexta-feira, temos aula de ciências e também de ensino religioso. Em ciências, vamos continuar falando um pouquinho sobre as plantas, hoje ver o ciclo de vida delas. Para isso, vamos ver um videozinho, vamos lá. As plantas nos ambientes. As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Onde encontramos as plantas? As plantas são encontradas no jardim, pomar, florestas, água, muros e em outras plantas. As plantas terrestres são as que crescem sobre o solo ou apoiadas sobre outros troncos ou galhos. As plantas aquáticas vivem em rios, mares e lagos. Flutuam na água ou vivem fixadas no fundo deste ambiente. Dependendo de suas características, as plantas podem viver em regiões de alta ou baixas temperaturas e também em lugares onde chove pouco ou onde chove muito. As plantas estão adaptadas ao ambiente em que vivem. Depois de assistir um pouquinho sobre o ciclo das plantas, vamos lá, então, ver o que fala no livro de ciências. Ciclo de vida das plantas. As plantas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Isso significa que elas têm um ciclo de vida. A maioria das plantas nasce de uma semente, dela surge uma pequena raiz, depois um caule fino e as folhas. Com o tempo, o corpo da planta cresce e se desenvolve. Podem surgir então flores, frutos e sementes. O tempo de vida das plantas é bem variado. Há plantas que podem viver por muitos anos, outras têm um ciclo de vida curto e podem viver menos de um ano. Ciclo de vida de um ipê rosa. Quem aí já viu um ipê rosa? Senador Canedo mesmo tem muitos ipês, ficam lindos quando estão floridos. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse ciclo? Olha, a semente germina, nasce e aos poucos ela se desenvolve. O ipê rosa, ele cresce e pode atingir de 18 a 35 metros de altura. A planta adulta pode se reproduzir e produzir das flores. Das flores formam-se os frutos. Dentro dos frutos ficam as sementes. O ipê rosa, ele vive cerca de 50 anos. O ciclo de vida de uma planta que produz flores, frutos e sementes. Então, aqui nós vimos um pouquinho sobre o ipê, algumas curiosidades. Logo em seguida, numere de 1 a 4 as imagens que representam fases da vida de uma planta de milho. Depois, escreva abaixo de cada imagem a etapa do ciclo de vida em que a planta está. Use as palavras abaixo. Quais são as palavras que nós temos à disposição? Nasce, cresce, reproduz e morre. Vamos ver o nasce. Qual dessas imagens aqui indica o nasce? Olha só, essa daqui, eles estão nascendo. Então, você vai colocar o número 1 e escrever que nasceu. Depois cresce. Qual delas que mostra que está crescendo? Essa daqui que já está maiorzinha. Então, você vai escrever cresce, igual está aqui para vocês observarem, e enumerar com o número 2. Depois se reproduz. Olha aqui a espiga de milho. E vai corresponder a qual número? 3. E vocês vão escrever que ele se reproduz. E depois morre. Olha aquele seco, o pé de milho seco.
colocar o número 4 e escrever que morre. Como você está cuidando da horta suspensa que seu grupo construiu? Olha, aqui a gente não tem uma horta suspensa, mas me deem dicas de como que faz para cuidar de uma horta, o que que precisa. Depois, quais as estruturas que surgem das sementes que quando se planta? O que que surge na semente? A primeira coisa que surge é o quê? É o caule, é o fruto, é a raiz, é as folhas ou é a flor? Do lado lá das sementinhas vai começar criando o quê? Raízes. Olha aqui o desenho, certo? Então, marcar um xizinho na alternativa raiz. Vamos ver um pouquinho sobre polinização? Aqui traz uma série de curiosidades. Abelhas e polinização. A polinização é o transporte do pólen. Os animais que transportam o pólen, como as abelhas, são chamados de polinizadores. As abelhas visitam as flores em busca de alimento. Elas se alimentam de pólen e de néctar, que é um líquido adocicado. Ao pousar em uma flor, o pólen gruda nas pernas e nas asas das abelhas. Quando ela visita uma outra flor, leva o pólen grudado no corpo. A polinização contribui para a reprodução das plantas. Depois da polinização, pode ocorrer a fecundação. A flor fecunda e dá origem ao fruto. No interior do fruto, as sementes se desenvolvem. Quando chega ao solo, elas podem germinar e formar uma nova planta. A reprodução da maior parte das plantas que conhecemos depende da polinização feita pelas abelhas. Aqui tem uma imagem da abelhinha fazendo a polinização. Depois, assinale os aspectos da polinização que foram mencionados. Explicou o que é, explicou o que faz. Não explicou a origem do nome, então a gente não precisa marcar um xizinho aqui. Explicou como ocorre, só que faltou explicar quanto tempo dura e por que ocorre. Então, o que falou no texto, vocês vão vir e vão marcar um xizinho. Depois vamos organizar as ideias. Observem. Preencha o esquema a seguir com as informações do texto. Polinização. Ela é feita por quem? Pelas abelhas. Ela transporta o quê? O pólen que as abelhas carregam nas perninhas. Permite a reprodução de quê? Das plantas. Certo? Então, essa era a nossa atividade. Depois, para finalizar, veja algumas informações sobre a dispersão das sementes no esquema a seguir. Dispersão de sementes. Ela é feita por diversos animais, transporta sementes e auxilia na dispersão das plantas. Olha, vocês vão fazer um desenho para ilustrar a dispersão das sementes. Depois cria uma legenda para o desenho. Então, vocês vão colocar como que é a dispersão no caderno, porque aqui é um espaço muito pequeno. Aqui falou sobre a polinização, vocês vão falar sobre as sementes. Vocês vão mostrar uma semente indo de um lugar para o outro através de quando ela cai, ou então quando o animal pega, quando o vento transporta. Mostrar esse processo que os animais às vezes pegam uma semente aqui e levam para outro lugar. E essa dispersão ela faz com que as plantas, esse transporte faz com que as plantas se reproduzam em outros lugares. Então, essa é a nossa atividade de hoje de ciências. Além da atividade de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre paciência em ensino religioso. Então, vocês vão ver um videozinho agora falando sobre paciência. De criança para criança. Série Virtudes. Episódio Paciência. Se a gente colhe uma fruta da árvore antes da hora, ela não vai estar boa para comer, porque ainda não amadureceu. Paciência é assim, saber esperar o tempo que precisa, como respirar bem fundo e contar até 10. Calma, sem pressa. É bom aprender a ser paciente com você, com algo ou alguém que te incomoda. Cada coisa e cada pessoa tem um jeito, uma velocidade diferente. Se você tem paciência,
fica mais tranquilo e colhe o melhor. Tudo tem a hora certa de acontecer. E nem sempre é a gente que escolhe. Fica melhor. Após ver a definição do que é paciência, nós vamos ver um vídeo que apresenta um livro digital sobre a magia da paciência. Vamos lá então. Shopee tem frete grátis e cupom. A magia da paciência. Era uma vez um búfalo que vivia em uma floresta. Nesta floresta havia um macaquinho sapeca que não conseguia ficar parado e estava sempre aprontando. O macaquinho costumava atormentar o búfalo todos os dias, fosse puxando o rabo ou atirando coquinhos na cabeça dele. Às vezes, ele pulava da copa das árvores, caindo direto nas costas do búfalo. Puxa, as brincadeiras incomodavam muito o búfalo, mas ele ignorava as travessuras e aguentava tudo com muita paciência, sem reclamar e nem tentar punir o macaco. Lá na floresta, haviam muitos outros animais que se perguntavam: nossa, por que o búfalo tolera as travessuras do macaco? Por que ele não chama a atenção do bicho? Por que o búfalo é tão paciente? Nenhum dos animais sabia a resposta para essas perguntas. Sem se aguentar de curiosidade, o elefante um dia perguntou ao búfalo por que ele nunca punia o macaco. Como ele conseguia ser tão paciente? O búfalo sorriu para o elefante e disse com voz doce: eu sou grato ao macaco por me ensinar a ser paciente. Como posso ficar brabo com ele por me ensinar tamanha virtude? Todos os animais que ouviram essa resposta também aprenderam uma lição. Enquanto conversavam, o macaco sentado em um galho de uma árvore ali pertinho também ouviu a conversa entre o búfalo e o elefante. O macaquinho, sentindo-se envergonhado, desceu para pedir desculpas ao búfalo e depois disso eles se tornaram bons amigos. A paciência é uma virtude que ocasiona mudanças muito positivas em nós mesmos e também nos outros. Após aprender um pouquinho sobre a paciência, o que vocês vão fazer, pessoal? No caderno de ensino religioso, fazer o cabeçalho como de costume, com o nome do aluno, nome da escola, data e nome do professor. Logo em seguida, copiar essa frase aqui e responder ela no caderno. Vamos lá? Agora que já aprendeu sobre o que é ser paciente, no caderno de ensino religioso, cite 5 situações em que você exerce essa virtude. Então, vocês vão responder, tirar foto e me enviar. Atividade de ensino religioso e de ciências. Aguardo foto da atividade. Qualquer dúvida é só falar comigo.